Fala pessoal, estamos entrando aqui na nossa live ao vivo. Vai apertando aí, convidando o pessoal, mandando aviãozinho pro pessoal. Hoje teremos um convidado especial de Brasília, nosso grande amigo, pastor Murilo Prata. Já está chegando aí, Murilão. Vamos te chamar aí de Brasília. Vamos chegando, galera. Ê, pastor! Pastor, e aí, amigo? Na paz? Na paz, tudo bem? Feliz por estar aqui. Obrigado, o privilégio de estar contigo, conhecer sempre mais perto, um homem de Deus. E quando eu recebi o seu convite, eu fui tomado de alegria. O privilégio realmente de estar contigo, me senti honrado. Estamos aqui para isso, fomos chamados para isso e sabemos que esse é o tempo. Amém. Fiquei feliz de você ter ficado contente, né? A gente está sempre se esbarrando aí em Brasília, na Comunidade das Nações, mas assim, acho que tudo que está acontecendo está nos aproximando mais, né? Está Uau, fazendo conexões, ligações. A gente está vivendo a Igreja Corpo de Cristo via perfeito. online, né? Perfeito. Penso eu exatamente assim, pastor, que a igreja, os tentáculos da igreja, as paredes estão literalmente caindo. Eu já estive ali no caminho de Emaús, onde Jesus pregava, e lá eram somente colunas significando a sustentação de tudo que estava sendo feito, mas não tinha paredes. Então eu entendo que esse é o tempo onde as paredes são derrubadas, as pessoas estão se tornando cada vez melhores, elas estão mais profundas, não profundos sendo raso, mas profundos nas relações. Boa palavra. Eu não sei se você lembra quando eu te conheci, a gente fez uma Lembro, viagem cara. em Israel. Tá lembrado aí, né? Foi Lembro, lá com o lembro. bispo, pastor Vladimir, tínhamos Ih, 11 todo mundo pessoas aqui junto. de Petrópolis. Lembro. Pô, Muito pastor legal. Vladimir Soares, sangue bom, homem É de isso aí. Deus, tão bom. Lembro tudo, eu tenho ele, eu acompanho vocês, eu acompanho os seus passos, você está sempre conosco, temos uma relação íntima, próxima, e eu creio que é exatamente essa é a palavra, intimidade, proximidade, Deus trazendo a terra para próximo. Amém, glória a Deus. Então, fala um pouquinho sobre você, alguns amigos aqui, irmãos que não te conhecem, pessoal que já te Eu vou me acompanha aí. apresentar para esse povo, a extensão do povo de Deus, da nossa família. Eu não vejo distinção em absoluto das pessoas. É uma extensão da minha casa. Eu estou chegando até o Rio de Janeiro para que o senhor saiba, a minha família, meu pai, minha mãe nasceram no Rio, se conheceram em Brasília e assim eu fui gerado. Eu venho de uma família extremamente humilde, não tem nada de glamouroso, e eu tinha um sonho desde 4 anos de idade. Um dia, certa vez, veio uma palavra ruim na minha vida. Eu tinha 4 anos e meu tio perguntou: o que você vai ser quando crescer? Aquela pergunta clássica. E eu respondi para ele todo feliz: eu vou ser médico. Aí ele disse para mim: você já viu filho de pobre se tornar médico? E eu disse para ele: se filho de pobre não pode se tornar médico, eu vou ser o primeiro. Eu criei naquilo, eu criei que aquilo era de Deus, eu criei que aquilo era um sonho. E eu não venho de nenhum tipo de religião, pelo contrário, eu me considerava ateu até um dia que eu me encontrei com Jesus, até que um dia eu ouvi a voz de Jesus. Entendo que é um tempo de sensibilizar o corpo, a mente, a alma e tudo que nós somos feitos. E eu ouvi pela primeira vez. Eu nem cristão era, mas eu estudava a Bíblia para desfazer o que era dito por ela. E agora eu me tornei um soldado dele, defensor da fé. E eu ouvi quando ele disse: filho, eu te amo. Ali ele me desarmou, porque eu vinha de uma orfandade paterna, de um pai extremamente rígido, duro. Meu pai se tornou, depois de muitos anos, delegado da Polícia Federal. Então, para o meu pai, sempre havia a possibilidade dos filhos se tornarem bandidos.
Então ele vinha de uma forma preventiva, porém extremamente dura. E todas as vezes que a gente se relaciona com Deus e olha para Deus e ver Deus, um homem duro, nós deixamos de nos aproximar de Deus. Mas Deus é um bom pai. E ele me chamou e disse, eu te amo. E repetiu de novo, eu te amo. E ali eu me entreguei e nunca mais me afastei. Amém. E aí, vou aproveitar, vou entrevistar você aqui. E como é que foi, como você chegou na Comunidade das Nações? Eu me lembro de te ver bem empolgado lá em Israel, aquela viagem, né? A gente via assim o brilho, o ânimo. Eu acho que também você transmite nesse tempo uma total esperança, né? Você vê que a gente pode até esticar um pouquinho, falar da parte mental, daquilo que você conhece, eu vi que você trabalhou bem isso, né? Da epigenética, trabalhando o gene, trabalhando a dopamina, a serotonina, aquilo que vai nos dando o ânimo, a alegria, o foco, né? A gente percebe que... Oi? Eu amo isso. Então, a gente pode entrar, eu estou lendo Ative Seu Cérebro de novo, e estou cada vez mais empolgado com isso, porque é uma hora que nós precisamos ajustar alguma coisa dentro de nós, né? E a ciência, ela parece que ela vai colaborando. Eu tive muita barreira na questão de ciência no início, né? Não vou pular, mas vamos que você fale primeiro aí. Como é que foi tua vinda aí para a Comunidade das Nações? O que te marcou? Teve alguma coisa assim muito forte que você pode compartilhar? Vários momentos. A primeiro encontro que eu tive acerca da Comunidade das Nações, eu estava já no meu consultório, já era cristão, já estava praticando a medicina, e isso já havia decorrido aproximadamente... Eu estou com 30 anos de médico, então já deveria ter decorrido 18, porque eu já estou há 12 anos na comunidade, eu sou filho da comunidade praticamente. Eu me converti numa igreja clássica, e onde existia aquela rigidez, onde não tínhamos liberdade no espírito, era assim que funcionava e era assim que eu me sentia. E eu fui convidado por uma das irmãs lá que eu consultei, e ela falou, vamos num culto da minha igreja. E aí eu falei, não vai dar não, porque eu tenho isso, tenho aquilo, e aquelas desculpas, até que eu fui no culto. E eu olhei o meu bispo, e eu já contei isso para o bispo, por isso eu não tenho problema para falar. Quando eu olhei para o bispo, eu olhei e falei, que homem estranho. E eu perguntei para ela, ele é o pastor? Ela falou, é o pastor. Perceba que Deus nos dá uns presentes num invólucro estranho, no mínimo diferente. E eu olhei para ele, e eu fiquei espantado, e Deus virou para mim e disse, você é normal? Eu falei, não, eu não sou normal. Antes eu era louco, senti, agora eu só troquei de lado. E então o bispo subiu para aqueles momentos que a gente chama de um momento profético, antes de pregar, e não era ele quem pregaria, era outro pastor convidado. E quando ele fez o profético, eu me dobrei diante de Deus, e dali eu disse, aqui é o meu lugar. E dali eu nunca mais saí. Ou seja, temos uma aliança com a Comunidade das Nações, tenho uma aliança com o bispo. Eu digo que eu sou antes e depois de Cristo, eu sou antes e depois da minha esposa, e eu sou antes e depois da Comunidade das Nações. Amém, muito legal, muito, muito forte, né? Então, vou falar então uma experiência minha, e aí a gente pode caminhar para o lado da fé, né? Eu acho que Jesus deu uma palavra que quando ele voltasse, ele queria encontrar alguma coisa na terra. E a pergunta dele é, será que eu vou achar fé? Né? Será que eu vou achar fé na terra? Então, a pressão está grande, parece que essa fé está começando a ficar em falta, está acabando as coisas na prateleira, e talvez a fé dentro de nós, então é hora de ativar. Eu vou dar um breve testemunho de fé. Teve uma época em que eu já cresci dentro da igreja católica, estudei para padre, fiquei 2 anos no seminário, queria ser padre, até um dia que eu fiquei de férias e arrumei uma namorada, e aí eu falei, não vou voltar mais não. E depois de uns 2 anos que eu saí, eu me converti com muitas experiências, mas depois já de caminhando com Deus, aonde a gente começou a ativar de fato a fé, né? Parece que vem o poder, vem a graça, mas a fé parece que é aquele que você
risca o palito, né? Jesus apresenta-se, o Gabriel apresenta-se a Maria e fala para ela, né? Vou fazer uma obra de ti, cobrirá com o Altíssimo e o Senhor vai te dar um filho. E aí ele fica aguardando o retorno dela. Quando ela libera a palavra, seja feita a tua vontade, ela aciona a fé. Então vem a promessa, mas vem a nossa voz para ativar a fé. É o caso ali do próprio Zacarias, né? Ele não acredita, fica mudo, porque também tem o outro lado. Quando Deus quer fazer alguma coisa, você vai ficar quietinho para não atrapalhar. Mas a hora que ele escreve o nome de João, né? A hora que ele movimenta a fé, os seus lábios se abram, ele vai abrir a boca louvando a Deus, né? Então, o fato de anotar algumas declarações, elas vão ativar o poder que já está aqui, né? A unção, o poder já está, mas à medida que eu coloco fé naquilo, é por isso que aquele centurião olha para Jesus e ele já fala da fé, né? E eu me lembro de uma experiência poderosa que a gente passou um tempo muito complicado nessas mudanças, querendo achar o ministério, se encontrar. E eu, de fato, estava assim nos 3 S, salvo, sentado e satisfeito. Comecei a ser crente domingueiro e um dia, subindo com um jipe numa cidade chamada Cachoeira de Macacu, um carro atravessou na frente do jipe, a minha esposa quebrou o para-brisa com a cabeça, um vidro caiu no olho dela assim, e o médico disse que ela tinha 90% de chance de perder aquela visão, a vista. E nós começamos, aquele dia eu falei, Senhor, eu estou de volta. A gente, às vezes o desespero te faz voltar, mas glória a Deus pela misericórdia. E quando foi marcada a cirurgia, quando o médico abriu para olhar, resumindo bastante, que coisas aconteceram, já tinha uma cirurgia feita ali, fechada, e ela, alguns anos atrás, ela voltou no médico e o médico falou, quem fez essa cirurgia? E ela falou, o Espírito Santo de Deus. E aquilo ali foi tremendo. Você é cirurgião, né? Eu vejo que então está confundindo. É o tempo de confundir os médicos, é o tempo de crer no médico dos médicos. Aquele dia em diante, tudo começou a mudar, tudo começou a acontecer, né? E acontece mesmo, né? Verdade. Pegando o seu gancho, Salomão disse, seria mesmo que Deus andaria na terra? No ano passado, fez 50 anos que o homem pisou na Lua. E quando o homem pisa na Lua nos Estados Unidos, o presidente era o Richard Nixon. E ele aproveitou esse momento e disse que o homem havia dado o seu maior passo quando pisou na Lua. Este é o maior passo da humanidade. E Billy Graham disse, não, esse não foi o maior passo da humanidade. Se houve algo grande que mudou a nossa história, foi Deus pisando na terra. Quando eu vejo esses testemunhos, é Deus pisando na terra. Perceba que a palavra de Deus, ela chega em lugares que eu e você não podemos chegar. Ela chega primeiro porque a palavra de Deus é espírito e vida. Aonde a palavra de Deus ela vai gerar, vai germinar, ela vai regar. Muitos plantam, outros regam e outros colhem. A palavra tem o poder de fazer aquilo que o homem não pode fazer. Por isso, hoje é um tempo de profetizar, é um tempo de liberar palavras e manifestar por meio daquilo que Deus fez anteriormente. Em Gênesis, Deus criou antes que tudo existisse, do nada ele trouxe a existência. Hebreus 11, verso 1 vai dizer que a fé é uma certeza. Toda essa calamidade, toda essa enfermidade quer minar a nossa fé. Mas a fé é certeza se teu coração não houver dúvida. Tudo quanto pedirdes em meu nome, o meu Pai que está no céu vou-lo fará. E aproveitando o restante do verso, a fé é certeza e convicção de fatos que não se veem. Ele está atentando agora para as vistas da sua esposa. Ele está atentando agora para os olhos, mas não os olhos naturais. Ele está trazendo a ativação dos olhos da fé. Ele está gerando uma nova forma de você enxergar, de gerar uma perspectiva segundo o olhar dele. Quando ele cura aquele cego, ele põe a mão na cabeça do cego e o cego diz que via homens como se fossem árvores.
O milagre não estava todo feito, mas ele não desistiu. Colocou a mão novamente e ele passou a ver claramente. Eu penso que é Deus nesse tempo colocando a mão sobre a nossa cabeça para que possamos ver claramente. Perceba que Jesus não desistiu do cego até que o cego começou a ver como ele via. É o tempo de vermos como Deus está vendo. Toda essa pintura enegrecida, encinzentada ou acinzentada, não é a pintura que Deus fez na eternidade. Aí, a pintura que ele fez tem um modelo, e o modelo é Jesus Cristo, o arquétipo, o modelo. Deus olhou para o modelo e falou, vou fazer alguém segundo o meu filho, e desenhou e pintou eu e você. A propósito, ele com as suas mãos modelou, transformou. Nós somos como barro, Deus está modelando. O oleiro, aquele quando a igreja desce, até onde o oleiro está. Entendo que estamos chegando diante do oleiro e ele está acabando de modelar, está fazendo o que precisa ser feito para que possamos enfrentar essa praga, não com as armas dos nossos braços, senão com as armas espirituais, que são as armas da fé. Paulo vai falar acerca de Pastor, só um minutinho. Desculpa te cortar, perdão. Imagina. O pessoal está mandando o zap que não está conseguindo entrar. Eu vou sair e vou entrar novamente. Tá? Estou vendo só tem um, tá chegando um monte de zap aqui. Aí depois você vai repetir aí. Tá bom? Fica tranquilo, estamos aqui. Tá, aí você entra aí, tá? Tá.